Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. O Circo Noturno de Erin Mogerstein. Ou seja lá como foi que se pronuncia esse nome. Você deve ter notado que o meu livro está em inglês. Eu fiquei na dúvida se eu falava o título em português ou em inglês. Eu sei que esse livro foi publicado em português pela editora Intrínseca, eu só não lembro qual foi o título que eles colocaram, mas a capa é bem parecida, dá pra encontrar facilmente. E passei pela gôndola de livros e vi essa capa e pensei, nossa, que capa linda! E aí tem essa coisa aqui, eu comecei a folhear, né? Olhei essa capa, a tinta metalizada, eu achei super bonito. Para dar uma folheada, eu vi esse monte de elogios e pensei, acho que vale a pena dar uma lida. Não estava caro, acho que eu paguei uns $12 na época, que deve ter sido algo em torno de uns R$25, que é mais ou menos a média que eu costumo pagar em livros aqui no Brasil mesmo, então eu achei o preço bem justo. Existem dois mágicos muito antigos, a narrativa faz você ter a impressão de que cada um tem centenas de anos. Um deles é o Homem do Terno Cinza, você nunca tem muita certeza de qual é o nome verdadeiro dele. O outro é o Hector Bowen. Eles têm o costume de treinar crianças e depois colocar essas crianças para duelar entre si. O treinamento que as crianças recebem é um treinamento de mágica, e o que os magos esperam como resultado desse duelo é provar quem é o melhor professor de mágica, basicamente. Embora em alguns momentos a história dê a entender que eles estão meio entediados com a existência centenária deles. A narrativa desse livro descreve o duelo entre Marco e Cília. Marco foi adotado pelo Homem de Terno Cinza para ser treinado desde criança como feiticeiro e mago. E Cília Bowen é a filha bastarda de Hector Bowen. E o Hector tem tanta convicção do talento da filha que ele tem certeza que ela vai ganhar. E aí é ele que quer colocar a filha no meio desse duelo. Criados desde criança, o Marco e a Cília sabem que estão sendo treinados para duelarem com alguém. Eles não sabem com quem, eles nunca conheceram a outra pessoa, eles apenas sabem que essa outra pessoa existe e vai duelar contra eles. Para que seja realizado o duelo, deve ser escolhido um local. Marco e Cília sabem que o local do duelo é o circo. Então o Marco se torna um tipo de secretário do dono do circo e a Cília se torna uma das atrações. E o duelo em si é apenas uma demonstração de habilidades. Então o Marco cria tendas cada vez mais lúdicas, cada vez mais fantásticas, cada vez mais surreais. E cada vez que a Cília vê surgir uma nova atração extraordinária, ela percebe que é o seu oponente fazendo demonstrações de habilidade. Então ela vai lá e cria também atrações igualmente incríveis, igualmente lúdicas, igualmente extraordinárias. Eles ficam obcecados em demonstrar um para o outro truques cada vez mais extraordinários. Isso faz aumentar a curiosidade que cada um tem a respeito do outro e eles passam a querer descobrir quem é seu oponente. É dessa forma que eles iniciam um relacionamento que vai virar uma novela mexicana. Uma novela mexicana no período vitoriano. É muito evidente que os capítulos sobre o Marco e a Cília se passam na era vitoriana e que os capítulos que tem o garoto, que é grande fã do circo, se passam numa época mais contemporânea. E os capítulos são intercalados entre o passado e essa época mais moderna, em que esse garoto começa a visitar o circo e se envolver com ele. Inicialmente eu não entendi por que esse menino ficava aparecendo o tempo todo. No início eu não gostava muito do personagem do menino porque ele quebrava muito a narrativa, era um corte muito grande e eu não entendia qual era a função dele nessa história. Mas à medida que ele vai se envolvendo com o circo, eu fui me apegando a ele, me acostumando com esse vai e vem temporal. Além da capa que me convenceu a comprar esse livro imediatamente, a descrição do circo, das roupas, das luzes, dos espetáculos. Assim, para quem tem uma imaginação boa para criar essas imagens, a cada capítulo que eu lia imaginando esses lugares, as roupas, os ambientes, os truques de mágica, dava cada vez mais vontade de ver um filme com essa estética que é descrita nessa história. Mesmo sem ilustrações, dá para imaginar com muita clareza toda a beleza que é descrita nesse livro. Apesar de você notar que a autora se esforçou para escrever um livro bem direitinho, dá para notar que ela está muito distante de gênios literários como Dona Tartt ou Machado de Assis. É um livro fácil de ler, vai agradar quem gosta de romances bem açucarados, e eu classifico ele como jovem adulto com muita facilidade, porque
E você, já leu esse livro? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha nesse vídeo se você gostou, por favor. Mostra para os amigos, compartilha, não custa nada. Muito obrigada por me assistir e até a próxima!